E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. E hoje eu queria fazer aqui uma reflexão sobre as ilusões desse mundo que nós vivemos, não é? Como os agentes da Matrix, dessa grande construção, nos fazem de bobos, né? Tentam nos iludir, tentam nos controlar com as suas conversas fiadas, né? Com as suas propostas, né? De felicidade. Geralmente, isso parte de todas as direções dentro desta Matrix, né? Dentro da família, na religião, na psicologia, na medicina, na escola, no trabalho, nas amizades. Todos sempre têm uma receita de felicidade, né? Todos querem incutir no seu cérebro, na sua mente, que você precisa ter um propósito na vida, né? Que você precisa ser feliz. E quase sempre essas propostas são muito parecidas, né? Seguem o mesmo protocolo, que quase sempre tem a ver com os outros. Matrix são os outros. Às vezes a gente fala certas coisas aqui, né, no nosso canal, que parecem muito óbvias, mas que nunca são ditas, ou quase nunca são ditas, raramente são ditas, porque atingir o óbvio, como eu costumo dizer, é muito difícil. Isso para mim, né, na minha concepção, é inteligência, sabedoria, saber olhar as coisas óbvias, saber olhar a vida como ela é, na sua simplicidade, na sua ausência de sentido. Porque vida é isso, né? É simplesmente uma existência temporária, efêmera, onde você trabalha muito, se diverte muito pouco, né? Onde o seu corpo é dolorido, você passa por diversas dores, né, ao longo da vida, mais dores do que prazeres, a dor da obrigatoriedade do trabalho, de acordar cedo, sabe? Quando você quer ficar na cama, aquele soninho gostoso, você tem que levantar, você é obrigado a cumprir horário. Você é um escravo. Escravo das pessoas. Porque Matrix são as pessoas. Matrix não é um local vazio. Matrix não é tranquilidade. Matrix é movimento. Matrix é comprar e vender. E nesse processo existe muito sofrimento. Porque quem realmente ganha na Matrix são as elites. São os poderosos. Que estatisticamente são 1% de ricos, né? E esses também sofrem. Porque os verdadeiros senhores da Matrix nós não conhecemos, né? Os verdadeiros senhores desta construção, aqueles que criam as religiões, aqueles que criam os protocolos, aqueles que criam a pseudo-felicidade, aqueles que criam esse inferno, né? Não são conhecidos. Vivem na escuridão, vivem ocultos, né? São os deuses desse mundo. São os senhores, né, da Matrix, os construtores, os engenheiros. E nós podemos observar que quem gerencia, né, que quem cuida, que quem quase sempre dita as regras, né, os agentes desta Matrix,
que pode ser qualquer pessoa, com poder, com autoridade, seja dentro de uma família, que é a célula máter, né? A célula da matrix, a célula mãe, a célula básica, né? É a família. Ou pessoas que têm poder sobre você, como supostas autoridades. Todos esses são agentes, né? Dentro dessa matrix. E eles vão ter sempre uma receita pronta de sucesso, de felicidade, de como você deve agir, né? Muitas das vezes você não quer agir daquela forma, você não se sente bem seguindo esses protocolos, seguindo essas obrigações. Uma delas é o trabalho, né? Infelizmente, todos temos que trabalhar por isso. A minha maior orientação, principalmente para os jovens, né, é buscar fazer algo que goste. Poucas pessoas têm esse privilégio de trabalhar no que gostam, né? Mas, já que você vai fazer isso praticamente a sua vida toda, busque algo que você gosta de fazer. Com certeza você vai fazer melhor, porque você vai fazer com prazer, né? Então, não guie o seu processo, né, de escolha de uma profissão apenas visando lucro financeiro. Se você for bom em alguma coisa, com certeza o dinheiro vai ser uma consequência, né, desse seu esforço, desse seu serviço, né? Tente buscar isso, né? É importante buscar uma fonte de renda que lhe seja agradável. Daí não vai existir o trabalho na sua vida, né? Porque trabalho é uma obrigação desta matrix que envolve muito sofrimento. Se você substituir o trabalho por serviço, você vai fazer com mais prazer, algo que você gosta, sabe fazer. Procure, sonde, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Explore o que você é bom. Não, tem algumas pessoas que orientam que você deve explorar, né, ou desenvolver os aspectos que você não tem muita força, né? Desenvolver aspectos que você não tem assim muita habilidade. Isso é uma idiotice, né? Você não tem que desenvolver coisas para as quais você não tem habilidade. Você tem que desenvolver coisas que você já tenha, né, em você, uma facilidade. O dom, né? Você tem que buscar qual é o seu dom. O que você sabe fazer melhor, né? Talvez por aí você consiga ter um caminho profissional de maior prazer, né? Mas não é o que dizem. O que dizem para você é que você tem que arrumar uma profissão lucrativa. E daí vem muito sofrimento. Porque muitas das pessoas que vão por esse caminho, né, acabam entrando em profissões das quais não gostam e acabam sofrendo muito. Então, eu estou fazendo esse vídeo hoje aqui para falar sobre os agentes da Matrix, que é você que tem que saber o seu melhor caminho. Claro que você pode ter orientações, você pode sim ouvir conselhos, mas em última análise a decisão é sua, né? A cabeça é sua, você tem que saber filtrar o que chega até você. Então, filtre muito bem os conselhos que te dão, porque se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Como dizem. E as pessoas vão te aconselhar de acordo com os parâmetros delas, que nem sempre vão servir para você, né? E as pessoas também vão te aconselhar de acordo com os parâmetros desta matrix, desta construção, que elas aprenderam com outros. E aí, né, sucessivamente vai se passando o conhecimento do sofrimento. Então, sai fora, né, de conselhos desta matrix, né? Você tem que aprender a identificar os agentes aqui dentro dessa matrix. E como eu falei, pode ser qualquer um. Dentro da sua família, o seu psicólogo, se você frequenta, o seu médico, seus amigos, seus professores. Até eu, né? Cuidado. Talvez o que eu trago aqui não seja para você.
Então você tem que saber filtrar. E o que eu acho muito interessante, né, nessa grande construção aqui é que a maioria dos conselhos, como nós vivemos numa Matrix, ou seja, como eu falei, Matrix é o outro, e o outro quer comprar e vender, o outro quer te possuir, né? O outro é como uma entidade, né? Sabe essa questão da possessão demoníaca? É uma questão muito simbólica. Claro que não existe. Quase sempre não, né? Quando não é teatro, né? Quando não é enganação, a possessão demoníaca quase sempre tem a ver com doença mental. Né? Tem até um transtorno, né? Uma CID reconhecida, que é o transtorno de transe e possessão. É uma CID da psiquiatria. Você acredita, né? Está possuída por um espírito maligno. E aí a pessoa se exime da responsabilidade, né? Tendo aquele evento ali de dissociação da realidade, a princípio assume uma outra personalidade, né? De um santo, de um espírito, de um demônio, sei lá o quê. É o chamado incorporação no espiritismo. E a pessoa se exime da sua responsabilidade quando está nesse estado. E nós vivemos numa sociedade que gosta de jogar as coisas para baixo do tapete, né? Nós vivemos numa sociedade que gosta de jogar sujeira para baixo do tapete. Vivemos numa sociedade mascarada. A palavra personalidade, né? Vem da palavra persona, que significa máscara, que os gregos usavam nos teatros gregos na antiguidade. Então, personalidade é uma coisa falsa. É uma coisa que você monta para mostrar para os outros. Nem sempre tem a ver com o que você realmente é. Então você tem que ter muito cuidado com as pessoas. Por isso que eu digo, Matrix são as pessoas. E das pessoas vem o sexo, o interesse, né? A possessão. Todos querendo possuir uns aos outros. Não é isso que é sexo? Não é isso que é casamento? Cagamento, né? Possuir, né? Possuir o corpo do outro. Possuir até a mente do outro. Você quer entrar na mente do outro. Você quer saber o que o outro está fazendo, né? E você quer manipular o outro para que ele só pense em você. Ciúme, posse, possessão. É o que mais acontece nos dias de hoje, nas relações, né? Posse sobre os filhos. Hã? Você tem a posse. Dizem que é a guarda, né? É o pátrio poder. Poder paterno. É ser dono. Simplesmente isso, né? Até em relação aos pets. A Matrix quer mascarar. Quem é que não sabe que uma pessoa que tem um cão é um dono? Mas, hoje em dia, não pode falar mais dono, você tem que falar tutor, né? Agora é tutor, não é mais dono, né? Você te diz onde o bicho fica, você que dá água, que dá comida, né? Que dá abrigo, que controla totalmente a vida do cão. E você não é o dono, né? É o tutor. Mesma coisa os pais, chamam de pais, né? Tutores legais. Que piada, né? São donos. Então, nós vemos uma sociedade que mascara tudo, né? Cuja base é a posse. O pensamento dentro dessa matrix sempre tem a ver com o outro. O outro é a matrix. Porque o outro vai tentar te possuir, né? Tudo. Se você ligar a televisão, se você for na igreja, dentro de casa, na sua família, se você andar na rua, se você for ao shopping, for à escola, for à faculdade, você vai estar sempre rodeado de pessoas, não é? Pessoas que vão exercer um fascínio sobre você, uma dominação, uma admiração, amor, desejo pelo outro. Não tem graça ver um filme sem o outro. Não tem graça comer sem o outro. Não tem graça dormir sem o outro. Não tem graça sentir prazer sexual sem o outro. Não tem graça conversar sem o outro, né? Ora, você pode conversar com você mesmo. Eu faço muito isso. O interessante é que quase nunca você mesmo te contraria. Mas não é bem verdade, né? Quem é honesto intelectualmente, até conversando
consigo, né? Acaba se contrariando também, né? Vem as críticas, a autocrítica. Ora, será que isso que eu falei faz sentido, né? Será que eu estou agindo com bom senso? Isso é o superego, né? É a consciência superior, é o ego crítico. Quem não tem isso vai precisar das leis, né? Para se controlar, vai precisar de cerceamento de liberdade para andar honestamente, né? Quem não tem o superego desenvolvido, que é a consciência. Animais, por exemplo, não têm superego, por isso idolatram os seus donos, ou tutores, né? Crianças também não têm superego, não têm autocrítica, precisam dos pais, né? Durante o período até que criem a própria autocrítica. Alguns não criam nunca, né? Ficam dependentes dos pais, do governo, das pessoas, de Jesus, para dizer o que elas têm que fazer, o que é certo, o que é errado. Pode ter um superego mais frágil do que o superego do cristão, superego de uma pessoa religiosa, superego de um bandido. São pessoas que não têm praticamente superego desenvolvido, né? Precisam de algum tipo de lei, né? De doutrina para seguir. No caso do bandido, nem isso, né? E como se fosse uma criança, sem controle, né? Totalmente ignorante. Uma criança perigosa, que também vai ter por base sempre os outros, né? Tirar do outro, roubar do outro, possuir o que é do outro, possuir o outro. Não tem diferença entre um bandido e uma pessoa comum. A diferença são simplesmente os atos, né? O comportamento. O bandido, né? Podemos dizer que a diferença entre uma pessoa comum e um bandido, né? Porque a pessoa comum, em sua grande maioria, também não tem superego, mas as leis funcionam, né? Muitas das vezes a moral religiosa funciona para esses indivíduos sem superego. É por isso que Deus é chamado Pai. Né? Faz o papel do superego. Impõe as leis, castigo, tudo muito infantil. Né? Se você fizer o que é certo, ganha paraíso. Se você fizer o que é errado, ganha castigo. Coisa muito simples, né? A religião é coisa para criança. Como eu falei, criança não tem superego desenvolvido. E essas leis, esse controle social funciona com uma grande maioria que não tem superego, né? Mas com bandidos, por exemplo, não funciona, porque esses indivíduos são como se fossem crianças rebeldes, né? Totalmente ignorantes, usam a inteligência para prejudicar outras pessoas. E o prejuízo é em várias áreas, né? O bandido causa muito prejuízo, mas também existem outros tipos de bandidagem, né? Como eu falei, é a pessoa que vai querer te possuir a sua mente, para te controlar. Matrix são as pessoas. Então, você tem que ficar esperto, né? Quanto a esses conselheiros, essas pessoas que dizem que querem o seu bem, né? Eu tenho um amigo que estava com problema de depressão, foi procurar o psicólogo, né? Aí ele estava falando comigo, os conselhos do psicólogo, né? Socializar, não pode ficar sozinho, tem que estar no meio das pessoas. Ficar sozinho não é bom, né? Então, é sempre essa história de encobrir o sol com a peneira, de jogar a sujeira para baixo do tapete. O indivíduo tem que aprender, sim, a lidar com a solidão. Estar no meio dos outros, né, é se distrair, né? Isso não é bom. Porque em algum momento você vai ter que olhar para dentro de você mesmo, né? E esses psicólogos que estão por aí, né, que são formados em faculdades, isso para mim não representa grande coisa. E o cara só vomita o que aprendeu, né? É mais um teleguiado. E aí esses psicólogos dão esse tipo de conselho, né? Ah, você tem que fazer atividade física. E aí, o que isso tem a ver, né? Você vai ter um pouquinho de endorfina, de adrenalina, fazendo atividade física, vai cansar o seu corpo, vai até se sentir um pouquinho bem, né? Porque tá fazendo o que todo mundo manda, né? O que parece que é certo, politicamente correto, e vai mudar em que a sua questão existencial fazer atividade física. Porra! Estamos falando aqui de mente, né? A pessoa que está com depressão, muitas das vezes uma depressão existencial, uma depressão que tem uma base, porque, como eu costumo dizer, se você está vivo e você é inteligente, em algum momento você vai se deprimir, né, com essa realidade. Com as pessoas, com os bonobos, com o comportamento de massa, coletivo, selvagem, que em última análise só quer
te vender alguma coisa. E as pessoas querem te possuir, nessa simbologia do diabo, né? Da possessão demoníaca. Isso é muito interessante, né? Esse símbolo de um ser que você não conhece, que está escondido nas sombras e que possui uma pessoa e faz com ela o que quer, né? Isso é uma simbologia que existe dentro dessa Matrix, né? Isso está em todas as áreas, né? Por isso que dizem que o diabo é o pai do mundo religioso, né? Não tem diabo porra nenhuma. O que tem são pessoas. Como eu costumo dizer, Deus não existe, mas o homem de Deus está bem vivo. Jesus não existe, né? Mas os cristãos manipuladores estão bem vivos, né? Principalmente líderes, né? Mas isso vem desde a liderança, como eu falei, até dentro da tua própria casa. Até mesmo dentro da sua própria mente. Que é alguém que deixa a sua mente ser possuída por um zumbi palestino, né? Um morto-vivo palestino. Que piada é isso, né? Caramba, é incrível. Como as pessoas são possuídas por essas entidades, né? Jesus, né? Outros por Maria, outros são possuídos por seus ídolos, né? Da mídia. São possuídos também por clubes, né? Clubes de futebol, times. Sabe, as pessoas são possuídas nessa simbologia satânica, né? Dominadas, controladas, apaixonadas. Isso está em toda a área, né? Do comportamento humano. E aí não adianta essa historinha de você querer socializar para se sentir melhor. Isso não é. E no cerne da questão, né? Por que você sofre? Está na hora de nós encararmos a nossa real condição, que é a condição do sofrimento. Somente olhando o monstro de frente, né? Somente parando de correr e finalmente, né, tendo a coragem de enfrentar, olhar e ver o que está te causando sofrimento, somente nesse momento você vai ter condições de lidar com esse sofrimento. Acabar com o sofrimento é impossível, porque vida é sofrimento, né? Só que a psicologia não diz isso para você, ninguém diz isso para você, seus professores, seus médicos, seus advogados, seus pais, seus amigos, ninguém diz isso para você. E isso é a coisa mais básica da existência humana. Vida é sofrimento. Não adianta fugir, né? Fugir para os ambientes sociais, se encher de amigos. A maioria das pessoas que se churrascam, né? Se matam, se suicidam, não são as pessoas que estão em isolamento. Não são, isso é estatisticamente comprovado, né? São as pessoas que estão em família, cheias de amigos. São essas pessoas que chegam na autodestruição. São essas pessoas também que chegam nas drogas. São essas pessoas também que chegam nos comportamentos socialmente inadequados, estando em sociedade, né? A maioria das pessoas que são viciadas em cocaína são muito bem relacionadas. Políticos, né? Religiosos, tá cheio de religioso viciado aí. Se não for viciado em droga, viciado em várias outras coisas. Em sexo. Quanto religioso não é viciado, né? No tchaca-tchaca, né? Em jajorrá. Tem muito religioso por aí que tá até fazendo vasectomia, né? Porque não aguenta ficar sem jajorrá. Tá fazendo o que na igreja, filho? Não adianta fugir de você mesmo, né? Igreja é paliativo, né? Como eu falei, quando você é possuído, você precisa, né, daquele elemento que te possuiu, né? É o fascínio. Então, quando você está possuído por Jesus, você vai estar sempre na igreja, né? Se você se afastar, você cai. Por quê? Porque você depende, né, desse agente, né, que atua sobre você, que te possui, porque você não tem pensamento próprio. Você não tem autoestima elevada, você não tem compromisso com a verdade, com a sua verdade, você não se autoconhece, então você assume, né, um agente, alguém que faça isso por você, né, que cuide de você, que diga o que é certo e o que é errado. Se você se afastar, você cai.
porque a sua moral é frágil. É baseada em Jesus, é baseada em alguma doutrina, em algum livro. E isso é muito perigoso. Esses indivíduos eles precisam estar sempre em contato com o agente que os possui. Com um agente, né, que atua na mente deles. Dessa muleta, né, desse mestre. Esses indivíduos, né, são muito perigosos porque, como eu falei, eles só têm alguma moral, só têm alguma ética, algum comportamento mais digno quando estão sob o efeito da possessão. Seja de Jesus, seja, como eu falei, de alguma doutrina, de alguma filosofia que segue, né, algum grupo. Então é complicado, né? Esse mundo aqui, os conselhos são sempre para você fugir da verdade, fugir dos problemas, fugir da causa dos problemas, do seu sofrimento, né? E você tem sim que encarar de frente a realidade dessa vida aqui, que vida é sofrimento, que vida é dor, você tem que aprender a lidar com isso. Não adianta fugir, tentar se esconder. Você não vai conseguir se esconder de você mesmo. Então, ficar por aqui, um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento e, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar aí sempre recebendo os novos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.